E aí, meus queridos, como vocês estão? Que tal trabalharmos agora mais um tema do Poder Executivo super importante e sempre cobrado em prova. Nós vamos trabalhar um tema agora que, principalmente nesse cenário político que o Brasil está vivendo, onde nós temos aí a possibilidade de responsabilização da nossa presidente aí pelas infrações possivelmente cometidas, este tema passa a ser um tema de grande relevância para a sua prova. Sempre foi, agora um pouco mais, exatamente por causa do cenário político que o Brasil está vivendo. Então, como dica para vocês, nós vamos trabalhar aqui o tema de responsabilidades do presidente. E já fique ligado, este tema ele vai aparecer na sua prova, pode ter certeza disso. Queridos, quando falamos em responsabilidade do presidente da República, inevitavelmente eu preciso relembrar qual princípio constitucional é que dá origem às responsabilidades do presidente. Você lembra dele? Não lembra? Queridos, para você responsabilizar o presidente, essa característica aqui está atrelada ao princípio republicano. Ah, lembrou agora, né? O princípio republicano é o princípio fundamental que dá origem à possibilidade de responsabilização do presidente. E quando o presidente da República ele vem dentro da Constituição Federal, traz dentro da Constituição Federal as suas regras de responsabilização, existem duas possibilidades de responsabilização dentro do texto constitucional, que eu quero que você guarde aí contigo. Ok? Dentro do texto constitucional, nós temos a possibilidade de responsabilização por infração penal. Então, a primeira possibilidade, infração penal. E aí a Constituição vai chamar isso aqui de infração penal comum. E nós temos uma segunda possibilidade de responsabilização, que é a chamada responsabilização por crime de responsabilidade, que é o famoso processo de impeachment, né? Crime de responsabilidade. Então são as duas únicas formas de responsabilização que o texto constitucional traz. Se a tua questão de prova trouxer qualquer outro tipo de responsabilização, ele é gabiru, questão errada. Por quê? Porque a prova só pode cobrar aquilo que está no texto constitucional. E o texto constitucional só trouxe regras sobre esse tipo de responsabilização aqui. Se trouxer outro tipo de responsabilização, civil, trabalhista, administrativa dentro da sua Constituição, dentro da sua questão de prova, cara, esquece, não tem nenhuma regra especial. Então, o presidente vai responder aqui de forma normal, como qualquer outra pessoa da sociedade, tá? Então, a gente começa falando da responsabilidade do presidente, trazendo essa perspectiva aqui, né? Só que assim, eu sempre gosto, antes de trabalhar as responsabilidades, falar das imunidades. Imunidade é um ponto super importante porque o cargo do presidente é um cargo super relevante para dentro da estrutura do Estado. Dessa forma, ele não pode ser tratado, esse cargo não pode estar ao alvedrio ali de qualquer manifestação ou de qualquer transformação social. O que a Constituição fez para resguardar este cargo, para que o presidente pudesse tomar as suas decisões e governar o país de uma forma mais tranquila? Deu a ele imunidades. O que são imunidades? Imunidades são prerrogativas, imunidades são garantias que o cargo possui. Preste atenção no que eu falei. Eu falei que a imunidade pertence ao cargo, não à pessoa. Isso é um ponto muito relevante para a sua prova. Então lembre-se sempre, imunidade é sempre do cargo, nunca da pessoa. São duas espécies, segundo a doutrina, de imunidade, né? Então, segundo a doutrina, as imunidades, elas podem ser formais, ou as imunidades podem ser materiais. O que são imunidades formais? Imunidades formais são prerrogativas de ordem processual. Significa dizer que em relação ao processo que o presidente está controlando ali, ele vai ter algum tipo de prerrogativa. Quando eu falo imunidade formal, estou falando de prerrogativa então de ordem processual. São regras de foro, regras de prisão, regras do processo em si de responsabilização do presidente. Daqui a pouco a gente vai falar delas aqui. Falar de imunidades materiais significa falar daquelas prerrogativas
que atinge a própria matéria do ilícito, ou seja, é uma verdadeira irresponsabilidade total. Ou seja, o cara faz uma cagadinha, mas nada lhe acontece. Falar de imunidade material é dizer que para o presidente não vai haver nenhuma consequência daquele ato que ele fez. Captou a diferença aqui? Então, começo essa parte aqui que nós vamos trabalhar agora, fazendo-lhe uma pergunta sobre imunidade material. O presidente da República tem imunidade material, sim ou não? Vamos lá? O que você acha, Bisonhão? Claro que não. Então guarde isso para sempre. O presidente da República não possui imunidade material. E por que ele não possui imunidade material? Ele não possui imunidade material porque nós somos uma república. E como república, o presidente precisa o quê? Ser responsabilizado pelos seus atos. Então, guarde isso para a sua prova. O presidente não tem imunidade material. Só posso falar em imunidades formais dentro da Constituição Federal. E são essas imunidades formais que nós vamos ver agora. São 4 imunidades formais que eu quero estudar com você. 4 imunidades formais. E essas imunidades, elas despencam em prova de concurso. Nós vamos ver cada uma delas agora com as suas possíveis regras e desdobramentos dentro do texto constitucional, ok? Primeira imunidade formal que a Constituição traz é a imunidade formal em relação ao processo. Só te parametrizando aqui, essas regras que eu vou falar agora, elas estarão dentro do texto constitucional, nos artigos 85 e artigo 86 da Constituição, tá? Então, esses 2 artigos são os 2 artigos que você vai ter que ler para entender essas regrinhas de imunidades formais. Então, primeira imunidade formal em relação ao processo do presidente. Queridos, a Constituição diz que para o presidente ser processado, seja por uma infração penal comum, seja por um crime de responsabilidade, ele precisa de autorização da Câmara dos Deputados. Então, atenção, hein? Para o presidente ser processado, ele precisa de uma autorização da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados. E eu quero que você guarde isso sempre. Quero processar o presidente por infração penal comum. Autorização da Câmara dos Deputados. Quero processar o presidente por crime de responsabilidade. Tem que ter autorização da Câmara dos Deputados. Esta autorização, ela é chamada de juízo de admissibilidade. Guarde isso também. Juízo de admissibilidade. Significa dizer que esta casa, ela vai emitir um juízo de admissibilidade. Ela vai admitir ou não a acusação contra o presidente. E esta acusação, ela pode ser formulada pelos órgãos estatais, como por exemplo o Ministério Público, ou no caso do processo por crime de responsabilidade, qualquer pessoa do povo pode ir lá e reclamar. Então assim, a Câmara quando recebe esta acusação, ela emite o seu juízo de admissibilidade, autorizando ou não o processamento do presidente. Se a Câmara autoriza, o processamento segue. Se ela não autorizar, ele morre ali. Tudo bem? Aí ele vai ser arquivado. Para a Câmara emitir esse juízo de admissibilidade, ela precisa do voto de 2/3 dos seus membros. Então guarde isso também. Questão que sempre cai em prova. Para a Câmara autorizar o processamento do presidente, se faz necessário o voto de 2/3 dos membros. Isso na tua prova pode aparecer também com o termo maioria qualificada. Então, se aparecer maioria qualificada, questão certinha também, que sempre é uma forma de se trabalhar isso aqui em prova. Tranquilo? Essa é a primeira prerrogativa do presidente. Veja que ele não pode ser processado de qualquer forma, como eu, você, que somos orelhas secas, tá? Então, para o presidente ser processado, precisa destes requisitos aqui. Ficou claro isso aqui para você? Vamos agora dar uma olhada em outra prerrogativa do presidente, mas nunca se esqueça dessa, tá? Essa aqui é super importante. Uma vez autorizado pela Câmara, nós temos aqui a segunda prerrogativa do presidente, que é a chamada prerrogativa de foro. A prerrogativa de foro é o local onde o presidente é julgado
pelos seus atos. Prerrogativa de foro também despenca em prova. Por quê? Porque o presidente da República ele pode ser julgado em 2 locais. O presidente da República ele pode ser julgado em 2 locais diferentes. Primeiro foro que o presidente tem é no STF, Supremo Tribunal Federal. O presidente poderá ser julgado no STF todas as vezes que ele cometer aquilo que nós chamamos de infração penal comum. Então, se o presidente cometer uma infração penal comum, o presidente da República será julgado no Supremo Tribunal Federal. Segunda prerrogativa que ele tem é no Senado. Então, o presidente será julgado no Senado Federal todas as vezes que ele cometer o chamado crime de responsabilidade. Guarde isso. Crime de responsabilidade. O presidente cometeu infração penal comum, STF. Cometeu crime de responsabilidade, Senado Federal. Isso aqui não cai em prova, tá? Despenca. E em prova, o que a banca faz? Troca isso aqui de lugar. Então não me erre isso, pelo amor de Deus. Se ele for julgado no STF, infração penal comum. Se ele for julgado no Senado, crime de responsabilidade. Questão ultra mega power trabalhada em prova. Tudo bem até aqui? Queridos, vamos entender agora, né? Nós vamos entender agora qual que é a diferença de cada um desses institutos aqui. E o primeiro deles é infração penal comum. Pergunto para vocês, o que é essa infração penal comum para que o presidente seja julgado no STF? Então, guarde. Infração penal comum é qualquer infração penal cometida pelo presidente no exercício da função. No exercício da função ou em razão da função. Então guarde isso aqui, que isso aqui é super cobrado em prova. No exercício ou em razão da sua função. Então, se o presidente comete uma infração penal no exercício da função de presidente, nós temos a infração penal comum e o julgamento do presidente é no Supremo Tribunal Federal. Então, imagine a seguinte situação hipotética. O presidente da República, ele acaba cometendo um ilícito penal porque ele estava na função de presidente, do tipo, ele comete um crime de peculato. Ele pega um bem que estava sobre sua posse lá, como servidor público, né? Como administrador público, leva para casa cometendo tipo furto, né, do servidor público. Pegou aquela parada lá e levou para casa. Se ele comete essa infração penal comum e ele só fez isso porque ele estava no exercício da função dele, que aquele bem estava sob a sua posse, aí o presidente vai ser responsabilizado dentro das suas atribuições no Supremo Tribunal Federal. Ok? Essa é a prerrogativa de foro que o presidente tem. Infração penal comum é qualquer infração penal, seja crime, seja contravenção penal. Guarde isso também, porque isso aqui também já foi trabalhado em prova. Beleza? Então, infração penal comum, vimos aí. Agora vamos ver o que é o crime de responsabilidade. O que é o crime de responsabilidade? O famoso processo de impeachment, que nós sempre ouvimos falar, sempre aparece em questão de prova aí. Então, o crime de responsabilidade, primeiro detalhe que você tem que guardar, esse detalhe eu considero super importante. O crime de responsabilidade não é crime. Guarde isso. Quando eu falo que ele não é um crime, estou querendo dizer que se o camarada for condenado por crime de responsabilidade, ele não pode ser preso, por exemplo. Não é crime. Crime de responsabilidade é uma infração de natureza político-administrativa. Guarde isso também. Falar que é uma infração de natureza político-administrativa significa dizer que é um tipo de infração que tem consequências administrativas,
tem consequências na esfera política e que só algumas autoridades podem responder por ele, dentre as quais o presidente da República. Então, o presidente da República, ele vai responder por crime de responsabilidade todas as vezes que ele cometer um ato que esteja previsto no artigo 85 da Constituição Federal. Então, o artigo 85 da Constituição Federal traz a lista do que é considerado crime de responsabilidade. Traz a lista. Olha só comigo aqui que interessante. Artigo 85. Isso despenca em prova, hein? Não me erra isso aqui. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Então, genericamente, atentor contra a Constituição Federal, crime de responsabilidade. Mas pode atentar contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Então, atentou contra a Constituição, contra isso aqui, crime de responsabilidade. Tem mais. Atentar contra a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Atentou contra isso, crime de responsabilidade. Mas olha só que curioso. Você consegue perceber o quanto isso aqui está trabalhado de uma forma genérica? Né? O que é atentar contra a segurança interna do país? Ou melhor, o que é atentar contra a existência da União? Dá para você ter noção do que é atentar contra a existência da União? Não sei. Será que se o presidente sair pelado no meio do Congresso e atentar contra a existência da União? Não sei. Então, o texto constitucional, quando traz essas condutas genéricas, ele não deixa claro qual comportamento típico ali o presidente precisa cometer para se incidir isso ali. Desta forma, o parágrafo único desse artigo trouxe uma previsão muito interessante. Diz assim: o parágrafo único, esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Norma de eficácia, questão que sempre aparece em prova, limitada. Norma de eficácia limitada, porque as condutas desses crimes estão definidas em lei. E que lei é esta? Lei 1079, de 1950. Olha de quando é a lei, hein? 1950. Até hoje é a lei que está em vigor e regulamenta os crimes de responsabilidade no Brasil. O que essa lei faz, além de organizar o processo, as normas de julgamento? Ela especifica o que significa cada um desses comportamentos, dizendo, atentar contra a lei orçamentária significa isso, atentar contra a probidade de administração significa isso, tipificando a conduta estritamente, de forma que o presidente não tenha como se esquivar pelo caráter genérico desses comportamentos aqui, tá? Então, esta lei é uma lei super importante para a sua prova. Um outro detalhe que a lei define, também bem bacana, é qual a consequência de quem é responsabilizado, né, pelo crime de responsabilidade. Ou seja, o crime de responsabilidade, se o camarada for condenado, são duas consequências que aparecem na lei, mas vão aparecer também, guarde isso, no artigo 52 da Constituição Federal, no seu parágrafo único, que diz aqui, nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do STF. Funcionará como presidente ou do STF, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a, então, consequências. Perda do cargo, primeira consequência, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, presidente foi condenado por crime de responsabilidade, duas consequências jurídicas. Ele perde o cargo e fica inabilitado para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Qualquer função pública. O presidente não poderá mais se relacionar com a administração pública durante este período aí. Outro detalhe importante que este parágrafo traz é que quem vai ser o presidente da sessão de julgamento é o presidente do STF. A sessão de julgamento é no Senado. Ela depende também, para condenar,
do voto de 2/3 dos votos do Senado Federal. Então, o presidente do STF preside a sessão, mas a condenação feita pelo Senado Federal dependerá do voto de 2/3 dos seus membros. Uma grande novidade na jurisprudência do STF surgiu aqui nesse julgamento do presidente da República dentro do crime de responsabilidade. Então, uma grande novidade na jurisprudência do STF surgiu aqui dentro desse processo de julgamento. É que a partir de agora, o Senado Federal, que é quem julga, ele terá que emitir um juízo de admissibilidade também. Ele vai emitir esse juízo de admissibilidade verificando se convém ou não julgar o presidente. Olha só que interessante. Decisão recentíssima do STF, modificando o rito do processo de impeachment. Então, a partir de agora, o presidente da República, ele só vai ser julgado no Senado Federal se o Senado receber este processo, se ele instaurar este processo. Ou seja, ele vai apreciar se é viável ou não processar o presidente. Ele vai emitir também um juízo de admissibilidade, assim como a Câmara emite. Logo, o Senado não está obrigado a processar o presidente porque a Câmara autorizou. Antigamente, antes de 2016, o Senado era praticamente vinculado à decisão da Câmara. A partir de dezembro de 2015, ou seja, a partir de 2016, processo de impeachment, o Senado ele vai emitir também um juízo de admissibilidade. Questãozinha muito top para a sua prova. Beleza? Falamos então aqui sobre as consequências dessa segunda prerrogativa aqui, do crime de responsabilidade. Dúvidas aqui? Tranquilo? Vamos então agora para uma terceira prerrogativa do presidente. Terceira prerrogativa do presidente em relação à prisão. Esse aqui é top, hein? Guarde. O presidente não pode ser preso se não tiver sentença condenatória. Então, terceira prerrogativa do presidente, ele só vai poder ser preso se tiver sentença condenatória. Não tem como prender o presidente antes. Logo, o presidente não se sujeita às chamadas prisões temporárias ou prisões cautelares. Né? Não tem prisão em flagrante do presidente da República. Parágrafo 3º do artigo 86. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então, a Constituição fez questão de dizer sentença condenatória. Óbvio que, se a sentença condenatória é nas infrações comuns, que são as infrações penais. Não tem sentença condenatória passível de prisão, crime de responsabilidade, já vimos isso. No caso do crime de responsabilidade, o presidente não será preso. Ele perde o cargo e fica inabilitado para a função pública. Ok? Aqui a prisão refere-se estritamente à prisão quando há condenação por crime, por infração penal comum. Tá? Então, havia sentença condenatória, o presidente pode ser preso. Cuidado, hein? Onde que é o foro de julgamento do presidente? Não é no STF? Se é no STF, que é a última corte do direito brasileiro, então não há que se falar aqui em uma prerrogativa de recursal, por exemplo. O presidente não tem para onde recorrer. Se ele já começou o processo dele no STF, não tem para onde recorrer. Então, não se fala em trânsito em julgado no STF aqui. Tudo bem? Então, as questões que apareceram em prova falando tem que ser uma sentença transitada julgado para o presidente perder o cargo, questão errada. Por quê? Porque a Constituição não traz o termo transitado julgado. Falou sentença condenatória. Como é no STF, essa sentença já é a sentença definitiva do presidente. Tranquilo? Essa seria aqui a segunda prerrogativa do presidente da República. A terceira, né? Quarta prerrogativa do presidente, também muito top. Irresponsabilidade penal relativa, ou como alguns doutrinadores gostam de falar, imunidade formal temporária. O grande mestre Pedro Lenza entende dessa forma, né? É uma nomenclatura que ele utiliza que de vez em quando aparece na sua prova. Então, irresponsabilidade penal relativa ou imunidade formal temporária é uma prerrogativa super, ultra, mega power especial do presidente. Olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 86. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
Cara, olha que fantástico. Se o presidente fizer algo que não tem nada a ver com a função de presidente, ele não pode ser responsabilizado. Entendeu isso aqui? Se ele cometer um ato ilícito, mas aquele ato não foi em razão da função, e não foi no exercício da função de presidente, não há responsabilização para o presidente enquanto ele estiver no mandato. Óbvio que, depois que ele sair do mandato, ele será responsabilizado. Lembre-se, prerrogativa, imunidade, esse tipo de garantia, pertence ao cargo, não à pessoa. Então, enquanto ele está no cargo, ele não pode ser responsabilizado. Tranquilo? Questãozinha top que pode aparecer na sua prova, tá? Outro detalhe, tenta imaginar uma situação que o presidente faça e que não tem nada a ver com a função. Por exemplo, ele está num bar bebendo com a sua mulher. Passa um camarada, mete a mão na bunda da mulher do presidente. O presidente fica putão, pega uma garrafa de uísque e quebra na cabeça do peão. O peão cai duro no chão e morre. O presidente pode ser preso por isso aqui? Pode ser processado por isso aqui enquanto ele está no mandato? Lógico que não. Por quê? Porque esta infração não tem nada a ver com a função do presidente. Se não tem nada a ver com a função do presidente, então ele não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. A responsabilidade do presidente aqui só ocorre depois que ele sai do cargo. E ela vai ocorrer, depois que ele sair do cargo, na justiça comum, sem nenhuma prerrogativa especial de foro. Tudo bem? Para a gente fechar aqui essas garantias, vou trazer um exemplo aqui mais amplo para a gente verificar todas as prerrogativas do presidente, tá? Então imaginemos que o presidente da República, ele flagrasse a sua esposa o traindo, ok? Se ele flagra a sua esposa traindo ele, chega lá e se depara com aquela cena grotesca no momento. Ele saca a arma, mata os dois. Primeira pergunta, ele pode ser preso por essa infração? Lógico que não. E não será preso por quê? Porque ele acabou de cometer o crime. O presidente não tem prisão processual, ele só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Tudo bem? Segunda pergunta, ele pode ser processado por esse crime enquanto ele está no mandato de presidente? Lógico que não, porque ele cometeu um crime no exercício da pessoa dele particular. Ele matou como corno, não foi como um presidente. Se ele mata como corno, qualquer um de vocês que estão assistindo essa aula agora podem ser corno e podem matar como corno. O presidente ali matou como corno, não tem nada a ver com a função do presidente, não precisa ser presidente para ser corno. Tudo bem? Então, também não pode ser processado enquanto ele estiver no mandato. Segundo exemplo, imaginemos uma situação onde o presidente, numa reunião com seus ministros, ele acaba discutindo com o ministro e nessa discussão, por conta da política de governo, ele dá uma cadeirada no ministro e mata o ministro. Ora, se ele matou o ministro no exercício da função de presidente, ele pode ser preso agora? Lógico que não. O presidente só pode ser preso se tiver sentença condenatória, lembre-se disso. Segunda pergunta, ele pode ser processado por essa infração enquanto ele está no mandato? Lógico que sim. Ele será processado por quê? Porque ele acabou de cometer uma infração penal no exercício da função. Ele será processado aonde mesmo? No STF. E se ele for condenado no STF, aí sim ele poderá ser preso. Entenderam como é que funciona? Então, cuidado com este tema, que é um tema super importante para a sua prova. Agora eu te pergunto. Imaginemos se o presidente da República, ele, por exemplo, batesse o carro dele numa outra pessoa e por esta razão ele fosse responsabilizado civilmente pelo dano causado naquele carro. Essa responsabilização de ordem civil, ela é uma responsabilização que o presidente pode responder enquanto ele é presidente da República, sim ou não? Eu quero saber se o presidente pode responder uma ação civil enquanto ele é presidente. Pode? Ou então, será que o presidente pode responder uma ação, procedimento administrativo, fiscal, por exemplo, movido pela Receita? Ou quem sabe o presidente, por exemplo, demite a sua empregada doméstica e aí essa empregada entra com uma ação trabalhista contra ele. Será que ele pode responder uma ação trabalhista enquanto ele é presidente, sim ou não? Pode ou não? Claro que sim. Essas três perguntas são a mesma pergunta. Não tem diferença. O presidente da República responde normalmente pelas outras áreas do direito. Ele só tem prerrogativa quando disser respeito à infração penal comum e a crime de responsabilidade.
Se estiver atrelado a outros tipos de infrações, o presidente responde normalmente. Tranquilo? Questãozinha muito top que pode ser trabalhada aí em sua prova. Beleza? E aqui a gente finaliza, então, responsabilidade do presidente da República. Guardem essas informações, porque elas certamente vão te ajudar a conquistar a sua aprovação. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.